Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Começando mais uma edição do Jornal CR News desta quarta-feira de cinzas. E olha só, vamos começar mostrando uma imagem de ultrapassagem proibida na BR-153, que quase acabou em tragédia no último domingo. A imprudência de um motorista de 60 anos de idade que foi flagrado por câmeras de monitoramento da Polícia Rodoviária Federal cometendo a infração no quilômetro 172 e por pouco não provocou um grave acidente. Olha só as imagens. Chega a dar frio na barriga. A gente fica com medo quando pega a rodovia por causa de pessoas assim, motoristas imprudentes. Olha, as câmeras registraram o momento em que um caminhão realiza uma ultrapassagem proibida. Ele ultrapassa esse caminhão baú que estava na direita e deu de cara com outro caminhão que vinha no sentido contrário, estava subindo e por muito pouco não houve uma colisão. A gente viu que o caminhão cegonha que estava subindo precisou ir para o acostamento para dar passagem a esse apressadinho e assim evitar um grave acidente. Olha, e logo atrás vinha um carro que também poderia ter se envolvido no acidente. Toda a ação foi flagrada pelos policiais. O motorista imprudente foi abordado e autuado. A infração considerada gravíssima que acarreta 7 pontos na carteira de motorista. A multa prevista para a infração corresponde a quase R$ 3.000, R$ 2.934,70, 10 vezes o valor base da multa gravíssima, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses e 7 pontos na carteira de motorista. Em caso de reincidência no período de 1 ano, a suspensão será aplicada em dobro. Vale lembrar também que termina à meia-noite a Operação Carnaval nas estradas da região e durante este período festivo, a fiscalização continua e é intensificada pela Polícia Rodoviária em trechos considerados críticos devido ao grande número de acidentes. E a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado também a fiscalização de ultrapassagens em locais proibidos, principalmente na BR-153, através de câmeras de monitoramento. Os agentes federais também atuarão para coibir práticas de risco, como a não utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças e o uso de aparelho de telefone móvel ao volante. Pai e filho morreram afogados no rio Tietê, em Sales, no início da noite de ontem. De acordo com testemunhas, as vítimas, um senhor de 70 anos e um homem de 50, estavam em uma lancha que acabou virando com a chuva e a ventania desta terça-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas eles foram encontrados sem vida. O pai era um morador de Sales e o filho morava em São Paulo e estava passando o carnaval com a família lá na prainha. As causas do acidente estão sendo investigadas. E olha só, para você que está querendo mais informações sobre o Refis, que é o Programa de Recuperação Fiscal, que foi aprovado recentemente pela Câmara de Catanduva, teve o início do programa alterado para o dia 5 de maio. Então, pessoal que estava aguardando agora março, apenas em maio. E o limite para adesão foi prorrogado para 30 de dezembro. A regra vale para a Prefeitura de Catanduva e também para a SAEC. Com isso, os contribuintes poderão parcelar suas dívidas com 100% de descontos em juros e multas e no pagamento à vista ou em até 12 vezes. O valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 59,58 para pessoas físicas e de R$ 99,30 para empresas. A iniciativa visa facilitar a quitação de tributos municipais para evitar execução fiscal e permite ainda que os contribuintes regularizem sua situação com condições vantajosas. Um agricultor de 48 anos morreu atropelado por um trem na tarde do último domingo no distrito de Engenheiro Schmidt, em Rio Preto.
Segundo informações da Polícia Militar, ele estaria embriagado no momento do acidente. E segundo o boletim de ocorrência, o maquinista buzinou diversas vezes e usou os freios de emergência da locomotiva. Mesmo assim, não conseguiu evitar e atingiu a vítima. O socorrista do SAMU afirmou aos policiais que quando tentou fazer os procedimentos de primeiros socorros, foi possível sentir o forte odor de álcool. A mulher do agricultor foi localizada e reconheceu o corpo do marido. Paulo Sérgio Mourão trabalhava em uma indústria do setor de borracha entre Cedral e Guapiaçu. O caso está sendo investigado. E a SAEC, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, está realizando uma importante obra para controlar e recuperar uma área degradada por causa das fortes chuvas na rua Ourinhos, no Jardim Soto. A intervenção está acontecendo em uma área de preservação permanente, a APP, onde passa o canal de drenagem. O investimento é próprio da autarquia, estimado no valor de R$231 mil. Vamos acompanhar a reportagem. Bom, Cláudia, explica pra gente, nós estamos aqui na Rua Ourinhos, numa obra grande, importante aqui da SAEC. O que está sendo feito no local e qual que é a importância dessa obra? Olá pessoal, exatamente, né? Esse fundo do vale aqui da Rua Ourinhos, à esquerda aqui dela até a Santa Isabel, chegando ali quase na São Vicente de Paula, nós já tínhamos aqui um projeto pronto, inclusive encaminhamos esse projeto em busca de arrecadar, de ter esse valor pelo PAC, para fazer toda a canalização de todo esse vale aqui. Porém, com essas chuvas, né, muito forte, a Rua Ourinhos começou a ter um grande problema aqui nesse cruzamento de ter uma grande erosão que estava já condenando aí possivelmente até com o desmoronamento de toda a rua. Então, portanto, a gente fez uma obra emergencial aqui para poder fazer toda essa contenção, já no formato do projeto, né, dando a sustentação nisso e já deixando pronto para que depois, assim que o projeto todo da canalização seguir, ele vai emendar com essa estrutura aqui e nós vamos ter aqui uma canalização total desse vale, que vai trazer um grande benefício. Isso acontece porque os bairros aqui próximos, Paraíso, Alto da Boa Vista, a água escorre para cá. Exatamente, né? Toda essa região que você falou, toda a drenagem dele é jogada e destinada a esse vale, né? Então nós temos sérios problemas, por isso desse projeto que vai dar aí uma anormalidade, né, normal para os moradores da região, porque vem a gente constantemente cuidando das erosão, e eu acho que com toda essa obra que aqui será feita, está quase o projeto todo pronto, ela vai dar uma tranquilidade e, é claro, né, até mesmo para o meio ambiente também. Aqui, então, só lembrando, é água da chuva. Sim, sim, água de chuva, não tem mina, não tem o rio aqui. Esse é um vale, né, destinado, né, com servidão de passagem, todas aqui essa região, destinada a receber as águas de chuva. Se não chover, o tempo colaborar, mês que vem, você acha que consegue entregar a obra? Com certeza, o prazo dela é até o dia 15, né, de março, está bem adiantado aqui, sem chuva, com certeza vamos entregar exatamente nessa semana do dia 15. E vamos falar agora de política. Em função do feriado de Carnaval, a Câmara de Catanduva realiza hoje, então, a sessão ordinária, com apenas um item na ordem do dia. Será analisado o parecer do Tribunal de Contas do Estado, TCE, para o balancete da Prefeitura de Catanduva do exercício de 2022. O parecer do Tribunal de Contas foi favorável à aprovação das contas, com emissão de recomendações ao prefeito Padre Osvaldo para que adote medidas e ajustes indicados. Isso quer dizer, foi aprovado, mas com ressalvas. E os vereadores, então, irão discutir e votar a propositura. E amanhã a gente mostra aqui tudo sobre a sessão de hoje. E olha, nossa comentarista de política, Renata Marques, vai trazer os destaques da região, mas ela está lá na casa dela, direto aqui para o CR News,
Boa noite, Renata, tudo bem por aí? Passa então pra gente quais os destaques que você preparou pra gente. Olá, Natália, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Fim de carnaval, fim de Oscar, e para muitos que ainda leva essa retórica que o Brasil só funciona após o carnaval, espero que agora ele realmente funcione. E como a gente não poderia deixar de vir aqui falar sobre os comentários do Oscar e a polarização que se tornou também essa história, eu quero aqui deixar o meu comentário. O que acontece? O filme ele retrata uma ditadura que realmente aconteceu, só que ele foi retratado do ponto de vista da esposa do Paiva. E existe uma outra versão. Só que quem escreveu o filme, né, quem dirigiu o filme, quis retratar um lado da versão e tá tudo bem, tá tudo certo, é o papel dele, é isso que eles gostariam de fazer e cabe ao filme mostrar a história, as pessoas gostarem ou não, pesquisarem o outro lado ou não. O que se trata aqui nessa polarização, que ficou uma briga de quem estava torcendo para Fernanda, quem não estava torcendo, se o filme era bom, se o filme não era bom, foi a questão da lacração. Quando uma pessoa, uma brasileira, ela vai num canal de TV e ela vai militar com mentiras, que é exatamente isso que ela e o diretor fizeram, eles foram em um canal estrangeiro dizer que se fosse no governo do presidente Bolsonaro, esse filme não poderia estar sendo passado, esse filme não seria autorizado. Isso é mentira. A gente sabe que durante o governo do presidente Bolsonaro, nada disso aconteceu, não teve censura de nenhum dos lados. Agora, quando eles fazem isso, mostrando uma ditadura só do passado e fazendo de conta que hoje o Brasil está sobre as regras da lei, que está tudo acontecendo normalmente, isso é uma hipocrisia. Então, quando uma outra parte se levanta contra esse posicionamento, quanto essa história, acontece essas brigas, né? Essas brigas de internet de que não tá torcendo por um brasileiro, são os genocidas que não estão torcendo por uma brasileira porque ela tem um posicionamento favorável ao presidente Lula. Não é isso que se trata, gente. A gente precisa analisar. O filme, ele conta a história real ou ficção, que seja, cabe a cada um gostar ou não, cabe aos quem julgou lá do Oscar. O que está incomodando a maioria das pessoas que estão se posicionando contra a Fernanda é por conta desse tipo de alegação, que o filme não seria possível produzir numa época do governo Bolsonaro. Isso claramente é um apoio ao atual governo, à atual ditadura, se calando pela ditadura do judiciário que está acontecendo hoje no Brasil, e a gente está vendo isso de brasileiros falando fora do Brasil. Então, na questão dessa polarização do filme, não é o filme somente. Tá? Quem quer conhecer o outro lado da história, tem meios aí na internet, saber quem era a família Paiva, quem foi o Paiva, né? Fora do que foi retratado, mas a questão das críticas, elas são exatamente pelo posicionamento dos atores, em especial da Fernanda Torres. E ontem teve o primeiro discurso do presidente Donald Trump no Congresso. Ele veio mais uma vez com muito forte, né, falando que a América está de volta e que é só o começo. E o mais importante, ao meu ver, que ele fez durante todo o tempo, que foi de 1h40 mais ou menos, ele deixou muito claro as ações que ele já está tomando, mesmo com poucas semanas de governo. Ele deixou claro que tudo que ele está fazendo com tanta rapidez foi o que ele prometeu na campanha. Então a gente não está muito habituado, né, com essas promessas serem realizadas com tanta agilidade, e ele pontuou algumas delas, como a política da imigração, a guerra da Ucrânia. Ele até mencionou os últimos acontecimentos lá com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, e ele tocou no assunto da política da diversidade, né, uma pauta que corre o mundo e que causa tantas brigas, tantas divergências. E ele mencionou que os Estados Unidos está deixando de ser um país woke, e agradou a muito, né, pelo menos a grande parte
da população americana, eu acho que de outros países também, que luta contra essa cultura, e nada mais do que ele está falando e fazendo foi tudo que ele prometeu em campanha. Então ele teve a maioria dos delegados dos Estados Unidos, assim como a maioria de voto, então ele vem agradando no seu discurso, nas suas ações, exatamente porque está fazendo o que ele prometeu. Apesar de tantas histórias, tantas narrativas que a gente vê aí nas redes sociais, o presidente Donald Trump está conseguindo executar aquilo que ele prometeu. E espero que a gente consiga fazer essas mudanças aqui, também no Brasil, que 2026 a gente consiga mudar a nossa política cultural, a nossa política woke, e a gente consiga trabalhar e colocar um governo que realmente consiga pensar no povo de uma forma geral. E mais uma novidade para o jornal, né, Natália, do CR News. A partir da semana que vem, eu vou estar fazendo a cobertura e os comentários também da política de São José do Rio Preto. A gente vai ampliar essa grade de comentários, de ações, de assuntos políticos, continuando fazendo de Catanduva, mas ampliando para São José do Rio Preto e cidades vizinhas. A gente tem o interesse de aumentar o nosso público, levar mais conhecimento para você e até mesmo fazer um comparativo. A gente tem 2 prefeitos pelo PL, o de Catanduva, o prefeito Osvaldo, e o de São José do Rio Preto, o coronel Fábio. E eu acho que é bem interessante, apesar das devidas proporções, né, a gente fazer a diferenciação do tamanho de Catanduva, do tamanho de São José do Rio Preto, mas a gente poder analisar as ações e os princípios quando se diz da direita, quando se diz sobre as ações que um prefeito de direita defende. Eu acho que dá pra gente fazer esse comparativo e vai ser bem bacana a gente ter o pessoal de São José do Rio Preto também acompanhando o nosso jornal e o meu comentário. Então é mais uma novidade aí para o jornal CR News, que eu acho que vai ser muito legal. E falando em São José do Rio Preto, Natália, o deputado Paulo Bilinski e a sua esposa Carla Bilinski se mudaram esse final de semana, esse feriado, para São José do Rio Preto. Em suas redes sociais, eles alegaram, né, declararam que estavam se mudando em busca de uma melhor qualidade de vida. E eu realmente espero que eles encontrem essa qualidade de vida, que Rio Preto os receba de braços abertos, com muito carinho, e eu particularmente vejo com ótimos olhos, vejo muito bom deputados se mudando aqui para a nossa região, além da proximidade, né, de ter proximidade com eles, a gente consegue mostrar as necessidades aqui do interior. Eles vão viver a nossa realidade, vão sentir o que a gente precisa, e eu acho que é muito mais fácil para eles trabalharem lá quando se convive aqui na nossa região. Sejam muito bem-vindos e bom trabalho, deputado. E olha só esse caso, né? Não tem como não ficar indignado. A gente que é mãe fica, né, o coração assim fica apertado quando a gente vê uma notícia dessa. A Polícia Militar prendeu uma mulher que deu à luz a um bebê e ela simplesmente jogou o recém-nascido em meio a sacos de lixo. É inacreditável, né? O bebê ele foi encontrado com cordão umbilical dentro de uma caixa de papelão em um local de descarte regular em Birigui. O homem que estava passando pela rua, ele viu o nenê chorando, chamou outros pedestres que também estavam por ali para ajudar no resgate. A mulher de 34 anos estava trabalhando como cozinheira em um restaurante quando foi encontrada e presa pela polícia. Ela também é mãe de uma criança de 11 anos de idade. E ela confessou que estava grávida e na noite de segunda-feira disse que pariu o bebê no banheiro da casa dela e no outro dia simplesmente jogou o menino na caixa no meio da rua e foi trabalhar. De acordo com a polícia, a mulher relatou ainda que não fez exame pré-natal ou recebeu qualquer tipo de acompanhamento médico, pois não queria a criança. A mãe disse à polícia que o bebê não apresentou sinais vitais após o parto e ele não teria chorado. O estado de saúde do bebê é estável. Ele recebeu o nome de Miguel, nasceu com 2,8 kg e foi encaminhado para a Santa Casa para atendimento pediátrico. No hospital, Miguel ganhou roupas que foram compradas pela equipe, né, da polícia, o pessoal que fez todo o atendimento ali, por meio de uma arrecadação online. A suspeita
A mãe da criança foi levada para o mesmo hospital que o bebê, sob escolta policial para atendimento médico, onde ficou em observação. O pai do bebê não foi localizado. A mãe agora é investigada por tentativa de infanticídio. E esperamos que casos assim não aconteçam daqui 9 meses, resultado do carnaval. A Guarda Civil Municipal, a GCM de Catanduva, realizou na tarde de ontem, terça-feira de carnaval, a Operação Cerol, nos bairros Nova Catanduva 2 e 3, com o objetivo de coibir o uso de cerol e linhas cortantes, como a linha chilena, na prática, de soltar pipas. A operação, então, ela resultou na apreensão de 14 carretéis contendo linha com cerol e 30 pipas que foram abandonados com a chegada das guarnições. Além da apreensão desses materiais, como pipas e linhas com cerol, os responsáveis, quando identificados, podem ser autuados e multados conforme a legislação municipal e também podem responder por crimes. Em casos envolvendo menores de idade, os responsáveis legais são notificados e podem responder pelas infrações cometidas pelos filhos. Com o fim da Piracema, no último sábado, os pescadores agora estão autorizados a retomar atividades de pesca em todo o estado de São Paulo. Durante a restrição, 339 pessoas foram autuadas por descumprir a regra na região de São José do Rio Preto, no período de Piracema, que durou de 1º de novembro de 2024 até 22 de fevereiro de 2025. A Polícia Ambiental fiscalizou mais de 6 mil pescadores em 189 cidades da região de São José do Rio Preto. Foram apreendidos 2.000 metros de redes de pesca e quase 3.000 quilos de peixes. E o governo federal publicou na última sexta-feira uma medida provisória para liberar o saque de recursos retidos do Fundo de Garantia sobre o FGTS, de quem já realizou o saque aniversário e foi também demitido sem justa causa entre janeiro de 2020 até a data de publicação da medida provisória. A expectativa é que a medida beneficie 12 milhões de pessoas que receberão 12 bilhões ao todo. Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no FGTS em 2 etapas. No primeiro momento, o saldo será liberado até o limite de R$3.000. Se o saldo for superior, o restante será liberado após 110 dias da publicação da medida provisória. O benefício permite ao trabalhador retirar uma parte do FGTS uma vez por ano. O percentual varia de 5% a 40% no saldo no fundo, além de uma parcela adicional. É importante ressaltar que essa mudança é temporária. Os trabalhadores que forem demitidos depois da publicação da medida estão sujeitos à regra antiga. Terão um saldo retido e recebem apenas a multa de 40%. Olá pessoal, onde eu estou hoje? Estou aqui no Monte Líbano, mais precisamente aqui na Rua México, a pedido aí de moradores que não aguenta mais ver tanto mato em frente de casa, dentro da cidade. Se fosse lá no meio da selva, tudo bem, mas dentro da cidade, uma praça suja desse jeito, ó. Eu tive reparando, tem umas praças na cidade aí, que não dá tempo o mato crescer, não dá tempo, já corre e já roça. Aqui, como é ponta de vila, vamos falar a verdade, ponta de vila, olha só como tá isso aqui, ó. Isso aqui é uma pracinha que tem aqui na Rua México, aqui no Monte Líbano, ó. Secretaria de Meio Ambiente, olha como tá isso aqui.
Tive reparando sim que tem pracinha por aí que não dá tempo, cresceu o mato, já estão roçando. Esses locais aí onde passam mais pessoas, ficam mais visível aí a visitantes na cidade, né? Então lá é bem cuidado, mas aqui como é ponta de vila, olha só o mato que tá aí. Olha aí. Tá? Então fica aqui o recado do capitão, a Secretaria de Meio Ambiente, aqui na rua. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.